Bom dia, boa tarde e boa noite, meus amigos e amigas. Esse vídeo é para dar glória eterna à classe trabalhadora. Se um dia a classe trabalhadora deixasse de existir, o mundo seria destruído em menos de um ano. Faltaria alimento, faltaria água potável, faltaria saúde, faltaria transporte, faltaria oxigênio e a vida acabaria. Neste 1º de maio, infelizmente, eu vi jovens jornalistas e velhos jornalistas pronunciando a palavra como Dia do Trabalho. Em que universidade esses imbecis estudaram? E se não são imbecis, são desonestos. Esta palavra ela é sociológica e cultural e histórica. Por que é social? Porque ela foi dita pela primeira vez em um congresso da classe trabalhadora internacional, dedicando o dia 1º de maio aos trabalhadores do mundo. Portanto, ela é histórica, ela é cultural, porque ela se tornou, ela está mentalizada nas mentes de todas as pessoas. Todo ano se comemora o dia 1º de maio. E é histórica pelo seguinte aspecto. Eu vou ler aqui o nome de 5 homens, todos trabalhadores norte-americanos que foram assassinados nos Estados Unidos porque fizeram uma greve em 1886, em Chicago, estado norte-americano. August Speyer, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel e Louis Ling. Eles lideraram uma greve e um movimento, porque não seria só uma greve, seria um movimento continuado, de organização da classe trabalhadora por melhores condições de vida e de trabalho. Entre essas reivindicações estava a redução da jornada de trabalho, que na época chegava às vezes, ou seja, em algumas empresas, a 16 horas de trabalho. O movimento era chamado Haymarket. Pois muito bem, depois da greve eles foram presos, eles e muitos outros, mas como eles durante a greve foram os que mais se destacaram, foram condenados à morte por enforcamento. Eu li aqui o nome de 5. Um deles não foi enforcado, Louis Ling, porque se suicidou quando viu os seus amigos sendo enforcados. Esse dia foi exatamente 1º de maio. Por isso, posteriormente aconteceu o congresso e aprovado essa data como Dia Internacional do Trabalhador. Aí, como vem alguém dizer que é Dia do Trabalho? Quem foi que fez esse congresso para instituir o dia 1º de maio como Dia do Trabalho? Miseráveis, mentirosos, sem vergonhas, vocês estão a serviço de quem paga o salário de vocês, miseráveis?
para mentir na imprensa. Vocês não valem nada. Vocês são assim como túmulos, aparentemente bonitos por fora, mas podres por dentro. Primeiro, porque são ignorantes. Segundo, porque são mentirosos. E terceiro, porque são subservientes à imprensa para quem vocês prestam os ordinários serviços de vocês. Ordinário quando mente, quando fala a verdade, quando dá a boa notícia, aí não é ordinário, pelo contrário, é extraordinário. As condições de trabalho da humanidade sempre foram precárias. Teve inclusive o período da escravidão e do domínio absoluto dos reis, vagabundos, mentirosos, ladrões, estupradores e dominadores. Vamos esquecer esse período, para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou mostrar a todos e todas esse livro. A história da riqueza do homem. É um livro extraordinário que eu aconselho às pessoas que quiserem conhecer essa história, adquirir esse livro e ler. E além de ler, estudar. Como foi essa história? Eu vou ler apenas meia página, que está neste meu livro, que é já a 5ª edição, na página 191, falando das condições de trabalho dessa classe trabalhadora que foi homenageada ontem pelo seu dia, que é um dia histórico, porque nasceu pela luta e pela injustiça cometida a quem lutou por melhores condições de vida e de trabalho. Mesmo que os jornalistas ignorantes e desavergonhados continuem dizendo que é o dia do trabalho. Vamos ver aqui o que está escrito. Perante uma comissão do parlamento em 1816, portanto, antes da greve, porque a greve foi em 1886, esse fato aqui aconteceu em 1816. O senhor John Morse, antigo capataz de aprendizes numa fábrica de tecidos de algodão. Capataz era o nome que se chamava hoje, naquela época. Hoje se chama de gerente, supervisor e assim por diante. E o mundo está cheio de capataz moderno. Esse capataz, John Morse, que trabalhava com aprendizes na fábrica de tecido de algodão, prestou o seguinte depoimento sobre as crianças obrigadas a trabalhar na fábrica. Os parlamentares perguntaram: eram aprendizes órfãos? Todos aprendizes órfãos, respondeu o capataz. E com que idade eram admitidos? Perguntaram os parlamentares. Os que vinham de Londres tinham entre 7 e 11 anos. Os que vinham da cidade de Londres, capital da Inglaterra. Os que vinham de Liverpool tinham de 8 a 15 anos de idade. Crianças trabalhando para enriquecer o explorador, através do trabalho forçado e criminoso. E ainda tem vagabundo que diz que 1º de maio é o dia do trabalho.
Até que idade eram aprendizes? Até os 21 anos. Ou seja, trabalhavam de 5 até os 21 anos. E eram considerados aprendizes para receber bem pouquinho dinheiro. Portanto, tinham que trabalhar na condição de aprendizes. Qual o horário de trabalho? Perguntou a comissão de parlamentares. De 5 da manhã até as 8 da noite. Calculem aí quantas horas de trabalho essas crianças eram submetidas. Começavam às 5 da manhã e terminavam às 8 horas da noite. 15 horas diária era o horário normal? O capataz respondeu, sim, horário normal. Quando as fábricas preparavam para reporem sua falta de algodão, tinham as crianças, posteriormente, de trabalhar mais para recuperar o tempo perdido? Sim. Explicando, por exemplo, faltou algodão. A criança não trabalhou hoje, por exemplo. Aí, quando chegasse o algodão, elas iam trabalhar horas a mais todo dia para pagar as horas que ficaram devendo hoje, porque faltou algodão na fábrica. E ainda tem vagabundo que diz que 1º de maio é o dia do trabalho. Quando eu digo vagabundo, jornalista vagabundo, para ficar bem claro. As crianças ficavam de pé ou sentadas para trabalhar? Respondeu então o capataz, de pé. Durante todo o tempo? O capataz respondeu, sim, durante todo o tempo. Havia cadeiras na fábrica? Não. Respondeu o capataz. E disse mais. Encontrei com frequência crianças pelo chão, muito depois da hora em que deveriam estar dormindo. Aí a comissão de parlamentares perguntou, havia acidentes nas máquinas com as crianças? Muito frequentemente. Essa é a história do sofrimento dos pobres explorados pela classe rica, pela classe dominante. Portanto, meus amigos e amigas, repito, esse livro é um livro muito importante, porque foi feito por uma pesquisa muito bem feita, muito bem elaborada, científica, e aqui conta os horrores da exploração realizada pelo homem contra o homem, que é seu irmão. De modo que o dia 1º de maio tem uma importância muito grande. Se comemora a história da classe trabalhadora. Se recorda os mártires que morreram lutando por melhores condições de vida e de trabalho. Tudo que nós temos hoje, em termos de riqueza, é produzido pela classe trabalhadora, pelos homens e pelas mulheres que trabalham todos os dias, ganhando um salário de miséria e submetido a condições de trabalho muito precárias. Em Fortaleza, capital onde vivo, conversei faz uns 2 meses com uma funcionária do comércio de Fortaleza. Ela disse que leva o almoço de casa e na loja em que trabalha não tem onde almoçar. Então elas almoçam no banheiro, sentada na tampa do banheiro, que é um lugar que tem muita bactéria. E fica 15 minutos, que é para dar tempo a outra ir, a outra ir, a outra ir, e assim por diante. Nós estamos no 3º milênio.
E essas são ainda as condições de trabalho. Mas, mesmo nessas condições, toda essa classe trabalhadora produz muita riqueza. E, inclusive, proporciona a luxúria da classe rica. Esta classe, portanto, ela é muito importante. E todos os direitos que nós temos hoje, provados cientificamente com documentos, com documentários, com os livros, foi a classe trabalhadora que conseguiu esses direitos. Redução de jornada de trabalho, se lembram das mulheres de Nova York? Se lembram da luta pela redução da jornada de trabalho, como essa que eu acabei de contar? Se lembram do repouso remunerado? Se lembram das férias, do 13º salário, do FGTS e de tantas outras coisas? Pois tudo isso que cada um trabalhador e trabalhadora do planeta Terra tem como conquista foi à custa de um sacrifício, inclusive de morte, como os mártires de Chicago, que eu citei aqui o nome de 5 deles. Glória eterna à classe trabalhadora. E que todos comemorem com alegria e com honra o dia 1º de maio, porque é o nosso dia. É o dia dos que trabalham e que deram a sua vida por melhores condições de vida e de trabalho.